E se você reformasse um apartamento alugado e no final o proprietário não cumprisse o combinado? Foi o que aconteceu com a Dora Figueiredo, que é influenciadora e veio aqui no podcast Planejar para a Vida compartilhar a sua história. Quem estava com ela nesse papo era o planejador financeiro CFP Carlos Castro. E ela compartilhou mais do que a obra. Ela falou das dificuldades de ser uma influenciadora com renda variável, dos projetos de empreender com o marido e com uma amiga. Tá imperdível, ela contou todas as fofocas da vida dela e você não vai se arrepender de acompanhar. Então siga a gente e ouça o podcast. No ar, mais um episódio do Planejar para a Vida, o podcast da Planejar. Eu sou a Thaís Pessoa e nesta temporada, você já percebeu, tá mais intimista. A gente está fazendo clínicas financeiras para trazer histórias reais que você pode se identificar. A gente recebe sempre um planejador financeiro CFP para ajudar os nossos convidados com as dúvidas que eles têm. E a nossa convidada de hoje é ilustre influenciadora com mais de 600 mil seguidores nas redes e vai contar os bastidores de uma vida real. Com obra, com casamento, com projetos de empreender. Tudo isso, quem vai contar pra gente é a Dora Figueiredo. Seja bem-vinda, Dora. Ai, obrigada, Thaís. Eu tô muito feliz de estar aqui. De verdade, gente. Tenho muita coisa pra falar, muita coisa que eu me arrependo, muita coisa que eu tô feliz de estar fazendo agora e feliz de estar aqui com vocês. Carlos, você vai me ajudar bastante hoje, tá? Vai ser um prazer, Dora, poder tirar as suas dúvidas, que com certeza, dada a sua história de vida e tudo que você tem passado com as suas finanças, vai ajudar muita gente. É isso, esse é o objetivo. Então, vamos apresentar o nosso salvador da pátria, que é o Carlos Castro, planejador CFP. Bem-vindo, Carlos. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. E, Carlos, como você já falou aí pra gente, começa contando como que você chegou até a certificação CFP. Para quem não sabe, a certificação CFP certifica planejadores financeiros. Isso, hoje nós somos quase 12 mil certificados. Esse ano devemos chegar a 12 mil certificados no Brasil, que é bastante. Quando eu me certifiquei, éramos 3.500 profissionais preparados para atuar com planejamento financeiro, pessoal e familiar. Como que a gente vai fazer aqui hoje na clínica com a Dora? Eu tenho uma história curiosa, porque eu não venho do mercado financeiro. Eu venho do mercado corporativo, na área de tecnologia, e decidi fazer uma transição de carreira para empreender. Que E legal. aí eu precisei fazer o quê? Planejamento financeiro. Só que naquela época, 3.500 planejadores, você não tinha a possibilidade de encontrar um planejador tão facilmente para você poder se aconselhar. Aí eu fui tirar a certificação para fazer o meu próprio planejamento. Caraca! Aí estudei, falei, vou estudar e vou fazer o meu planejamento para poder fazer a transição. E aí identifiquei na certificação a certificação que me possibilitaria fazer isso e transformei isso em uma profissão. Fiz uma transição de engenheiro de tecnologia e hoje eu sou o planejador financeiro. Por quê? Da mesma forma que eu precisei disso, muita gente precisa de um planejador financeiro. Então a gente precisa democratizar, dar acesso a todo o povo brasileiro. E ele falou que a certificação tem 11 mil profissionais no Brasil. E é uma certificação internacional, né? Ela está presente em 28 países. Então, são princípios do bom planejamento financeiro sendo expandido cada vez mais pelo mundo e pelo Brasil, né, Carlos? Parabéns pela trajetória. E aí, a gente vai contar a história da Dora. Ela promete entregar tudo nesse episódio, contar todos os causos, todos os perrengues, porque influenciador também passa por perrengue, né, Dora? Então, começa contando pra gente como que você caiu nessa vida de influenciadora, como é que você começou? Olha, Thaís, foi muito doido, porque eu tava lá em 2016, eu comecei a fazer nutrição na USP, não tava muito feliz com o que tava, né, vivendo ali naquele momento, e aí segui os conselhos dos meus pais, porque eu sempre quis ser comunicadora, atriz, e eles falaram, olha, tá bombando agora o YouTube, por que você não vai lá e faz? Gente, eu fui lá e fiz, e em um ano eu já tinha mais de 100 mil seguidores. Lá no YouTube eu tenho quase 2 milhões de seguidores. Legal. Eu sou apaixonada pelo meu trabalho. Era algo assim que não era muito comum as pessoas virem aquilo como carreira. Era um hobby, as pessoas queriam aparecer, ser famosa, não julgo. Mas eu entrei já com a cabeça de ser uma carreira. E eu tive que me planejar financeiramente bastante para isso. Depois degringolou, depois ficou um pouquinho estranho, ficou. Porém, assim, no começo eu fiz 4 anos de trabalho só sem receber um centavo. Ou seja, não é fácil começar, né? Não
é fácil, as pessoas têm uma visão de que todo mundo que tá na internet ou é herdeiro, nada contra, queria ser, inclusive. Era meu sonho. Era meu sonho, mas as pessoas têm uma noção de que todo mundo tem dinheiro e as pessoas não sabem os perrengues que é trabalhar com isso. Mas hoje em dia eu amo o que eu faço, eu tenho outra visão sobre o mundo financeiro. Eu não tive educação financeira na minha família. Inclusive, a gente acabou perdendo nossa casa própria. Então, a primeira vez que eu me dou por gente vivendo, agora tendo uma casa própria, é agora. Então, tô muito feliz e tenho muitas dúvidas. Ah, a gente vai chegar em todas. Antes, a gente queria entender. Quando você começou, que esse dinheiro começou a entrar, né? Depois de um tempo que você já estava consolidada, se deparar com o dinheiro, você sabia o que fazer? Não, eu não fazia a menor ideia do que fazer com dinheiro. Assim, era um dinheiro que eu nunca tinha visto, era um dinheiro que era, sei lá, você fazia um trabalho e dava um dinheiro que as pessoas ganham no ano inteiro, assim. E aí, sabe quando você tem aquela noção de que vai estar sempre assim? Vai estar sempre certo. Ai, a pisciana, sonhadora. Então, eu vou receber isso mês que vem também. Só que não, né, meu amor? Não vai receber mês que vem. Ou pode receber mais, pode receber menos. Ou você pode receber mais, você pode receber menos. Então, eu realmente fui entender com, assim, pra entender mesmo na vida, a gente tem que passar por uns perrengues mesmo, sofrer um pouquinho, né? Não adianta a mãe virar e falar, não adianta o pai virar e falar, porque a gente acaba não aprendendo. Eu tenho uma enteada de 15 anos, eu queria muito que ela aprendesse com os erros, nossos erros, mas parece que é impossível, né? A gente só aprende com os nossos próprios erros, né? E eu aprendi, assim, ali na dificuldade, mas hoje eu tenho uma relação muito mais saudável com o dinheiro. Eu quero abrir a clínica, mas eu vou esperar um pouquinho, porque eu quero que você primeiro contextualize como foi a história da obra no apartamento alugado. Que eu acho que todo mundo quer saber, a gente prometeu que você ia entregar tudo, então Claro. conta de coração aberto pra gente entender e abrir pra clínica pro Carlos ajudar a gente. Gente, era aquele momento, pandemia, início, ninguém sabia muito bem o que ia acontecer. Aí sabe aquela coisa de desespero de eu não sei se amanhã estarei viva e o meu sonho é fazer um apartamento todo do meu jeitinho, colorido, bonitinho. Então, eu caí na bobeira de achar que obra ia ser mais tranquila, de que ia ser no prazo. O prazo que me deram era 3 meses, o que já é assim. Tudo bem que o apartamento tinha 35 metros quadrados, mas estranho. E foi pra 1 ano. Nossa! Então eu paguei 2 aluguéis por 1 ano. E a ideia era ser uma parceria, bem uma coisa permuteira, bem blogueira, outra coisa que hoje em dia eu só faço com muito cuidado. E assim, gente, 3 meses era pra ser uma permuta, era pra não gastar nada no apartamento. E gastei 250 mil reais completamente Nossa. não planejado, que eu não poderia. E que esse dinheiro poderia ter dado entrada num apartamento que realmente eu fosse conseguir viver a vida inteira. E assim, foi a maior burrada da minha vida. E não foi como se meus pais não tivessem avisado. Pai, mãe, Esse é o momento de pedir perdão. perdeu! Mas hoje em dia tá tudo bem. Então acho que se uma pessoa conseguir aprender pelo que eu passei, já tá muito bom. Eu acho que esse é um pouco do papel do influenciador, né? Você compartilhar a história real. Porque é o que você falou, a internet, ela não é só feita de coisas milagrosas e de mundos ideais, né? Ela é também feita de vida real e é legal você abrir o jogo com a gente para mostrar que o planejamento serve para todo mundo e para todas as situações, né? Então vamos abrir a nossa clínica financeira, porque eu acho que nessa história a gente já consegue ter algumas dicas aí do Carlos, mas Com eu quero dar a palavra para Dora para tirar todas as dúvidas que você tiver. Gente, vamos começar com obra? Vamos sim. Porque assim, obra é um negócio complicado. E eu tô entendendo hoje em dia que não dá pra querer fazer tudo perfeito tudo de uma vez, a não ser que você seja rico, né? Não é meu caso. Então, de verdade, em primeiro lugar, começando, obra em apartamento alugado. Não, né? Apartamento alugado, o apartamento não é seu.
Claro, você vai querer fazer uma adequação para poder morar bem. E isso tem que ser negociado, inclusive, com o dono do apartamento, porque no final, todas as benfeitorias que são feitas no apartamento vão aumentar o valor do imóvel. E não necessariamente você vai se beneficiar disso. Então, o que eu recomendo é fazer o mínimo, porque é um ativo, né, um imóvel que não é seu. E pedir desconto, né? No E valor do aí, aluguel. toda vez que você fizer, e aí você tem razão, Thaís, qualquer benfeitoria tem que negociar. Porque, por exemplo, uma coisa é corrigir problemas que tem no imóvel, que aí é responsabilidade do dono do imóvel. A outra é você fazer a melhoria para o seu conforto. Então, isso cabe uma negociação para tentar ver se consegue baixar o aluguel, né? Aí, uma dica minha, gente, e-mail pode até parecer uma coisa muito formal, mas tenha no contrato, tá? Porque eu tenho um e-mail com a proprietária do apartamento que eu fiz a reforma alugado, que a gente combinava, porque eu queria comprar, né? E ali a gente combinava que todo o valor, né, que eu tivesse investido seria deduzido na hora de comprar o apartamento. Bom, vamos lá. No dia que eu falei, vou comprar um apartamento, quero comprar o apartamento, a moça vira e me fala, gente, o apartamento, quando eu peguei, tava R$ 600.000. Ou seja, gastei 200 pelo menos, uns 400 ali, a gente tava tudo... Não, corrigido podia até ser 600, 500, claro. A moça não me fala 1.500.000. Gente, onde ela tirou esse dinheiro? Que valorização, não? Gente, pelo amor de Deus, vamos estar investindo naquele prédio. Um bairro meteórico. Que isso, gente? 1.500.000. Aí eu falei, pelo amor, né? Não vai dar certo. E realmente foi naquele momento em que eu falei, vou sair daqui. E eu saí, eu rapei tudo. Tudo que... Eu só não tirei as pedras, porque eu fiquei com medo de quebrar. E as pedras foram caríssimas. Mas, assim, se eu tivesse dinheiro pra tirar até o piso, o revestimento daquele apartamento, eu teria tirado e colocado tudo aquilo que vem na planejamento. Nossa, gente, juro. Ai, mas eu não tive esse dinheiro. Mas olha, eu teria feito com muito prazer. E o que você fez? Cara, eu saí de lá, fui morar num apartamento que me cabia a minha vida, né? Porque isso foi uma coisa que eu também não planejei direito. Eu sou blogueira, né? Blogueira, tem muita coisa, tem muito mais roupa do que normal, a gente ganha muita coisa, mesmo eu doando, assim, 80% do que eu ganho, não adianta, a gente ganha, recebe muita coisa, tem que fazer publicidade, então algumas coisas a gente não pode simplesmente doar, a gente tem que ficar, tem que usar por um tempo pra poder falar, pra poder ser real, e aí eu tinha uma área útil de 35 metros quadrados, gente, não cabia o armário, assim, nem do meu marido. Nem do meu marido caberia o armário dele hoje, entendeu? Nem metade. Então, assim, do meu armário, pelo menos 4 vezes eu precisava do meu 35 metros quadrados de closet, entendeu? Então, eu saí de lá, fui morar, né, de aluguel ainda, mas, gente, não pintei uma parede. Não pintei uma parede. É o trauma, né, cara? Você já tinha o objetivo de comprar o imóvel. Já tinha aprendido, já tava guardando dinheiro pra poder no futuro ter a minha casa própria, tão sonhada, e fazer a obra com todo o planejamento possível que a gente ainda vai falar. E que dúvidas mais você tem em relação à obra ou mesmo à sua vida? Olha, uma dúvida que agora eu parei de usar, tá? Cartão de crédito. Como usar? Porque eu sempre achei o cartão de crédito um mistério, um dinheiro misterioso. Ai, o banco é tão legal que ele te dá dinheiro. Ai, minha filha. E aí eu sempre tive muita dificuldade de saber o que parcelar, como parcelar. É bom, é ruim, é vilão. Me conta tudo. Pois é, Dora. Você sabe que, em média, no Brasil, o brasileiro ele tem 3 cartões de crédito. Eu já tive 5. Então, você já está contribuindo para a estatística de que somos 210 milhões de brasileiros e praticamente é como se cada brasileiro tivesse um cartão de crédito. Gente. Então, é muito cartão de crédito. Porque foi democratizado, hoje tem facilidade de você ter um cartão por causa das fintechs, os bancos digitais. Mas aí fica sempre a dúvida.
se o cartão de crédito é vilão ou é mocinho. Tudo depende da forma como você vai usar. Por isso que Sim. sua pergunta ela é muito importante, porque você sabe que a maioria dos brasileiros está endividado no cartão de crédito. E o cartão de crédito é o que tem os juros mais altos. Por quê? O que o brasileiro acaba fazendo? Primeiro, por que ele tem 3 cartões de crédito? Ele soma o valor do limite. E isso vira uma extensão do salário dele. Então, se ele tem um limite de R$ 5.000 em cada cartão, o que ele considera que ele Ele tem? acha que tem 15. Ele acha que tem 15, E não Mesmo tem. recebendo 3 mil. mesmo Não tem, recebendo não. 3 mil. É isso que acaba acontecendo. Então, ele pega 3 mil mais 15, então, eu ganho 18 mil por mês. E aí ele vai usar o cartão de crédito com esse valor para comprar coisas que são de consumo. Mercado. Eu já fiz Exato. muito isso, gente. Parcelar mercado. Quando você chega num momento que você tá parcelando o mercado, atenção, Bi. Atenção. E isso é um erro. Aí o cartão de crédito ele começa a virar um vilão se você usa para coisas de consumo. Então, por exemplo, pagar o supermercado. Não tem problema Claro. você pagar o supermercado desde que, quando você recebe a fatura, você paga a fatura integralmente. Agora, se você for pagar parte da fatura, for pagar o mínimo, o valor que fica pendente, que é um crédito, né, que você emprestou, né, do banco, vai começar a ser ampliado com juros, e são juros altíssimos. Nossa, gente, eu já fiz isso, já tive 5 cartões. Hoje em dia, uma dica que eu faço é: eu tenho um cartão que ele só dá limite quando você tem um dinheiro específico investido. Eu boto R$ 200. Esse eu quero usar de novo, eu uso só para assinaturas. E se eu quero usar de novo, eu pago o cartão antes, eu pago quantas vezes for, para não achar que eu tenho aquele dinheiro. Você usa um cartão pré-pago. É, Você quase carrega. é isso, eu Você carrego o meu carrega com- cartão. Que é uma boa saída. Porque tem gente que acaba perdendo até os cartões de crédito porque fica sem limite, exatamente por causa do endividamento. Sim. E aí, poxa, tem serviços essenciais hoje, digitais, como Netflix, enfim, que você só consegue pagar com cartão. É E aí, uma isso. ideia de controlar isso, eu poder ter acesso a esses serviços, são os cartões pré-pago. Então, se você de fato não tem muito conhecimento em usar o cartão de crédito, e eu vou falar um pouquinho das coisas boas que tem no cartão de crédito, a sua dica é perfeita. Use um cartão pré-pago, porque aí você controla o dinheiro que está ali. E aquele dinheiro que está ali é um dinheiro seu. O dinheiro que está no cartão de crédito não é um dinheiro seu. E é aquilo, né? Se você usa um dinheiro que não é seu, você pode estar vivendo uma vida que não é sua. É. Né? É isso. Agora eu quero dicas. O cartão, como é que faz? Bom, tem esse negócio de milhas, tem um monte de coisa. Tem. Acho que o que é importante no cartão de crédito? Veja, você tem, dependendo da data do cartão, você tem 30 dias para pagar. Sim. Você pode não ter o dinheiro disponível naquela data e ter uma oportunidade de compra importante ou uma necessidade de compra, e sem dinheiro você vai conseguir comprar aquilo. Desde que, no seu planejamento, você sabe que vai ter um salário, uma remuneração que vai cobrir o valor que seja suficiente para você pagar o cartão integralmente. Então, isso é uma vantagem. Sim. Outra vantagem é, você pode usar o cartão, mesmo que você tenha dinheiro investido, e o dinheiro ficar rendendo. Então, imagina o seguinte, você tem ali, vou dar um exemplo prático, você vai fazer um gasto de R$ 1.000 e você tem investido R$ 1.000. Então, deixa R$ 1.000 investidos e você gasta aquele R$ 1.000 no cartão, porque aquele dinheiro, Já é certo que você vai ter ali. quando você for pagar, você vai ter os R$ 1.000 que você vai sacar do seu investimento, que foram acrescidos de juros. Você usou a favor. Você usou um dinheiro que não é seu, você usou o dinheiro do banco, R$ 1.000, porém, na hora de você pagar os R$ 1.000, você tirou do seu investimento e um dinheiro que ficou rendendo. Gente, eu amei essa dica. Então, é um jeito também inteligente de você, mesmo com o dinheiro, usar o cartão de crédito. Porque você vai ganhando juros no dinheiro investido, que vai contribuir para você pagar menos no momento que você for. Importante, sempre pagar a fatura integral. E, além disso, você tem, claro, programas, né, de benefícios, né, milhas, pontos, que você pode, dentro de um planejamento, trocar por passagem aérea, por produtos e assim por diante.
Então, um cartão, se bem usado, ele te traz benefícios. O problema é, como eu comentei, é se você não pagar ele integralmente na data de vencimento. Ai, gente, um dia já vê um valor absurdo, aí você já fala, ai, meu Deus. Onde eu tava com a cabeça quando eu fiz esse gasto, que eu só vou pagar daqui 25 dias, né? Porque tem É isso. bem isso. A gente esquece, né? Mulher, eu tenho mais dúvidas, pode? Claro, pelo amor de Deus, a Vamos clínica é lá. sua. Entrando naquele assunto obra, tá? Vou. Eu já caí numa furada. Que eu vou falar o que é uma furada? Pra mim, pelo menos foi. Que é aquela história do alugar é melhor do que comprar. Acho que a gente tá num lugar seguro pra falar disso. Eu tenho certeza que você, com seus clientes, você sabe muito bem diferenciar quem pode e quem não pode fazer isso. Mas eu caí naquele coach que falava assim, que não, você não pode, você tem que alugar e você tem que pegar esse dinheiro e você tem que investir. Só que, muitas vezes eu achava que isso servia pra minha vida. Mas, no final, eu acabei vendo que, por falta de ter um valor sempre certo de eu receber, né? Muita gente não sabe, tá, gente? Mas quando você é influenciador, você faz um job com uma marca e esse job você só recebe 60 dias depois. E aí você tem que ir para esse trabalho, você tem que pagar o videomaker, você tem que fazer tudo o que tem que fazer sem ter o dinheiro de fazer ainda. Então, assim, é muito mais complicado esse planejamento. E aí, você acaba pegando dinheiro ali, bota investido. Aí você vai tirando, aí paga um cartão, paga alguma coisa, paga... Quando você vê na hora, é um dinheiro que tá vazando de você e você não consegue investir, não consegue ter aquele dinheiro. E aí, o aluguel acaba virando uma opção ruim. Mas quem que serve cada coisa? Para quem que serve o aluguel e para quem que serve financiar? E quando a gente vai financiar, tem todo aquele negócio de abater, né? O final. Me conta, porque eu não entendo muito bem, a minha vida financeira precisa realmente de você. Ponto de partida. Não assuma como verdade que o aluguel é melhor que comprar o imóvel ou o contrário. Exato. Porque isso vai depender da realidade de cada um. E aí, Dora, eu vou contar o seguinte para você. Para a grande maioria dos brasileiros, comprar um imóvel é, de fato, a principal prioridade, é o sonho do brasileiro, Casa própria. que é ter a casa própria. E esse sonho vem antes, inclusive, de pensar na aposentadoria. Para você ver a importância que o tema requer, e isso que a gente está conversando aqui vai fazer muita diferença na vida das pessoas, né? Agora, sejamos também pragmáticos. Quanto custa um imóvel? A gente está falando de 600 mil, Exato. 1 milhão. Podemos assumir um número aqui? Não que seja o seu imóvel. Sim. Vamos assumir que seja 1 milhão de reais. Talvez vou pegar um valor médio aí, 600 mil, Sim. dependendo da região, para alcançar. São Paulo é 1 milhão. Né, falar um pouco mais próximo dos cubículo, brasileiros. 1 milhão. 1 milhão. 1 milhão, ou 600, 1 milhão, que seja. Perceba, quantos brasileiros conseguem morar, pagar o aluguel, guardar o dinheiro para poder comprar o imóvel? Aproximadamente 3. E a gente não conhece eles. Eu não conheço. Então, na prática, a maioria não consegue fazer isso. Só que vai requerer um planejamento, porque não tem nenhum problema se você for financiar o imóvel. Porque uma das formas como você vai fazer isso sim, eu vou dar entrada no imóvel, já tenho um imóvel, vou morar na minha casa própria e vou pagar um financiamento. Esse financiamento, sim, você vai pagar de 2 a 3 vezes o valor do imóvel. É verdade. Só que esse tipo de dívida é uma dívida boa, porque no final, mesmo com os juros, você tem um imóvel. Voltando no cartão de crédito como comparação e analogia, é diferente, né? No cartão de crédito, você não está construindo patrimônio nenhum. Você está pagando juros e só está gastando. No financiamento imobiliário, você está pagando juros, mas você tem um imóvel. Então, para a maioria, sim, vai financiar e não tem problema nenhum, desde que seja feito um planejamento. Então, se você não vai alugar, porque a sua realidade não é essa, não dá para sustentar as duas coisas, você precisa morar, então financie. Aí no financiamento, quais são os cuidados que você tem que ter? Primeiro, tentar fazer uma reserva antes para dar uma boa entrada.
Quanto melhor a entrada, realmente ajuda muito. porque diminui o valor da parcela. Consequentemente, significa que você vai pagar menos juros. Exato. Então, faça um planejamento para dar à entrada o maior valor que você puder. E limite também o valor da parcela a, no máximo, 30% da sua renda. Gente, 30%? No máximo, 30% da sua renda. Eu vou ter que chegar em casa e fazer umas contas. Não deixe passar disso. Tá. E não faça conta só com o valor da parcela do aluguel. Tudo da casa. Pegue as parcelas de outras dívidas também. Porque se você for olhar, as dívidas que você tem, aqueles valores que você vai pagar parcelado, se passar de 50%, 60%, com certeza vai começar a comprometer, em algum momento, o pagamento Da do, casa. né, do financiamento da casa. E no caso do financiamento da casa, se você não pagar, Ih, minha filha. Volta pro banco. volta para o banco. Porque os juros do financiamento imobiliário, ele é um juro baixo. Sim. Claro, quando você compara cartão de crédito, cheque especial, porque o imóvel não é seu. Né? O imóvel, por enquanto, ele é do banco. Então, você tem que pagar, porque se não pagar, volta para o banco. E você perde, independentemente do estágio em que você esteja de pagamento, você perde tudo que você pagou. Independentemente do Independente. estágio. Isso. Não tem aquela coisa de mais de 50% pago, o imóvel já é seu? É mais ou menos, né? É Ah. passível, é sempre passível de judicialização, tá? Então, tomar um pouco de Vamos cuidado. priorizar a parcela E do eu financiamento prefiro, esse mês? dentro do planejamento, ser mais conservador com todas essas questões, que é melhor a gente, né, se prevenir do que assumir essas condições que podem mudar. Infelizmente, a gente vive um cenário, né, de economia que as coisas mudam e você ser surpreendido com a perda do apartamento ou do imóvel por falta de pagamento, né? Então, fica esse alerta. E eu reitero no tema aqui de planejamento. Limite o comprometimento da sua renda com dívida em 30%. Gente, eu vou Né? ter que realmente fazer umas contas aí pra ter certeza de que tá Limite. tudo bem certo. E aí, você sabe que o brasileiro também ele acaba financiando o imóvel em mais de 30 anos hoje em Sim. dia. Né? Você chega a 40, 42 anos, mas pelo menos mais de 30 anos. Mas a grande maioria quita o imóvel na metade do tempo. Olha, que delícia. Então, isso é uma informação importante, porque se você financiou o imóvel com 30 anos, é possível você ir amortizando para, no final, pagar em 15 anos, ou até menos. Sim, Ou seja, todo o dinheiro extra que você tiver, o que você da faz? casa. Vai abatendo a dívida. Então, por mais que o imóvel, no momento que você começou o financiamento, ele vai custar 3 vezes mais, quando você faz esse abatimento, você está reduzindo essa diferença, né? E me fala mais sobre a amortização. Eu descobri, tipo, ano passado. Eu vi um vídeo no YouTube. Ah, você sabia que você pode amortizar as parcelas? O quê? Me conta mais disso. Sim. Na amortização, aí também você tem algumas variáveis, né? Tá. Quando você vai fazer o financiamento do imóvel, você segue uma tabela. Ou você tem o valor da mensalidade que é fixa, Sim. que é uma tabela chamada price, ou você tem um valor que é decrescente. O valor decrescente ele é interessante porque você já fixou os 30% do comprometimento da sua renda. Você está Sim. pagando, então, vou assumir um valor hipotético aqui, R$ 1.000 de parcela. Nesse modelo que chama saque, que é amortização constante, esses R$ 1.000 eles vão diminuindo com o tempo. Então, você já tem uma previsibilidade, porque você sabe que lá no final você vai pagar R$ 200 por mês. E aí é como se você estivesse pagando primeiro. Se você começa do começo, você paga os juros, no final você paga. Isso, você começa pagando mais juros no começo, Ah, entendi. né? E menos do principal. Então, o modelo de amortização saque, ele é um modelo interessante por causa disso. Só que a parcela, quando você compara com outro modelo de financiamento, é uma parcela maior. Entendi. Mas se programe para pagar essa parcela maior, lá com os 30%, que é mais tranquilo, porque vai te dar um alívio no orçamento mês a mês, Sim. porque o valor da parcela vai caindo. E o que você pode fazer? Tem um dinheiro extra? Vai e amortiza a dívida, porque aí você diminui os juros e você vai reduzindo o prazo, né, em que você vai pagar o imóvel. Se começou lá com 30
anos, você vai reduzindo isso para 25, 20 e assim por diante. Muito legal. Fica a dica, né? A gente não sabe, às vezes, como parar de pagar juros e às vezes está ao nosso alcance. Mas eu vou aproveitar a sua clínica, Dora, porque eu tenho sempre dúvida quando o assunto é Aproveite. dinheiro. Como que você sabe, por exemplo, a gente falou aqui de juntar um dinheiro maior para dar de entrada. Se eu tenho um carro próprio, eu posso vender esse carro, pegar esse dinheiro, dar de entrada e comprar um outro carro financiado. Vale a pena trocar uma dívida pela outra? Você quer vender um carro para comprar um outro carro? Quero vender o carro para usar o dinheiro do carro de entrada no Sim. apartamento. E aí eu financio o outro carro, porque é mais fácil eu financiar um carro do que financiar um apartamento. Então vamos lá, você tem um carro hoje, você fala, vou vender esse carro para dar de entrada no imóvel. Ótimo. Só que eu não posso ficar sem carro. Aí eu vou fazer um financiamento de um outro carro. É. O caso do imóvel, acho que a gente deixou mais claro. O imóvel ainda tem chance de valorizar. Talvez não de 600 mil para 1,5 milhão. Não, né? que Talvez não. valorizações são essas. Mas tem condição de valorizar. Agora, qual que é o problema de você financiar o automóvel, o carro? O carro, ele deprecia. Então, tem que tomar esse cuidado. Se você vai comprar um carro porque você precisa e vai financiar, você tem os juros que você vai pagar, que é um juros maior do que, por exemplo, do financiamento imobiliário. Então, é um juro mais caro e o carro deprecia. Então, quando você for vender o carro, você não vai vender mais o carro naquele valor que você comprou. E o fato de você financiar, você pode estar pagando um carro e meio, 2 carros. Então, veja, você pagou 2 carros novos, mas o que você tem é um carro que vale 30% menos. Então, tem que tomar um pouco de cuidado quando o tema é realmente financiamento de carro. Aí tem que fazer muita conta para ver se faz sentido. E a outra dúvida que eu fiquei quando você estava falando com ela, a Dora, influenciadora, blogueira, com renda variável, como é que ela define esses 30% da renda, se a renda é variável? Então, só que, por exemplo, se ela vai financiar o imóvel, né, Dora? Aham. Você vai precisar comprovar a renda. Sim. Você faz imposto de renda, então, com o imposto de renda, você comprova a sua renda. Então, você tem uma renda anual que está lá no seu imposto de Sim. renda. Só que durante o ano, Varia. ela varia. Isso para todo mundo que é autônomo, o que precisa ter? Para evitar essa variabilidade e essa imprevisibilidade. Aí você tem que fazer um colchão de segurança. O que é esse colchão de segurança? Você, como um independente, autônoma, você olha para os seus gastos. Mapear quanto você gasta por mês. Isso eu já tô conseguindo fazer. Né? Aleluia. Porque isso é o primeiro passo. É. A gente nem falou sobre isso, é o primeiro passo, todo mundo sabe, mas a gente sabe que não fazemos. Não. Então, mapeie. Quanto você gasta por mês? E aí você faz uma reserva que cubra 12 vezes o que você gasta por mês. Por que 12 vezes? Que é diferente, por exemplo, para quem trabalha, que tem uma renda pseudo-estável, né? Sou seletista, tenho minha renda por mês, você pode até reduzir essa reserva para 3 a 6 meses. Agora, para quem é autônomo, para evitar essa variabilidade, faça uma reserva de 12 meses. Então, quando você pega o seu imposto de renda e você consegue ver lá quanto você gasta, faz uma reserva de 12 meses e deixa no investimento de renda fixa, que é um investimento conservador, que vai te dar condição para, em qualquer eventualidade, se de repente você fez um job, poxa, mas não vai receber daqui a 3 meses, você vai usar dessa reserva. Olha. E o que é importante? Usou da reserva, vai lá e repõe. Porque com a reserva você vai ficar tranquila para poder trabalhar. Eu tenho uma história meio pesada, triste, assim, porque o que acontece? Eu tive um problema de saúde muito grave. 2 anos atrás, comecei em fevereiro, tive que fazer 4 cirurgias no trato intestinal e eu fiquei basicamente 1 ano em recuperação de saúde e 1 ano em depressão. Então foram 2 anos que comeram toda a minha reserva financeira. Eu tinha uma reserva linda, eu tinha me recuperado depois do apartamento alugado e eu me perdi, assim, porque realmente eu tinha reserva para 1 ano e foram 2. E a gente vai falar sobre empreendedorismo depois.
eu tenho um problema muito grande, é que eu tenho muito apego emocional com as pessoas que trabalham comigo. E isso pode parecer muito bom, que você é uma chefe maravilhosa, sei lá o quê, só que você acaba afetando todo mundo. Então, mesmo sabendo que eu não sabia como eu ia pagar os meus funcionários no próximo mês, eu deixava de pagar as minhas contas pra pagar eles. Então, foi um ano assim, um ano sem trabalhar, sem receber e pagando funcionário, pagando funcionário, pagando funcionário. 30% era pra isso. E foi muito difícil pra mim, porque na hora que teve que chegar, e um deles era meu irmão, né? Ah, E agora, ainda bem, ele conseguiu o trabalho dele e tal, mas eu tive que deixar todo mundo ir e foi muito difícil pra mim, porque era basicamente assim, melhor amigo, irmão, todo mundo ali que eu sabia que dependia de mim. Então é sempre bom a gente não misturar muito bem muito as coisas. Eu sei que às vezes é difícil, mas o coração tem que ficar um pouco, não precisa ser gelado, mas um pouquinho morno. É melhor do que você querer, porque você dá falsas esperanças para as pessoas. Enquanto elas podiam estar procurando um outro emprego, procurando um outro emprego, fazendo outras coisas, aquela pessoa fica ali presa sem saber muito bem o que vai acontecer. E foi isso que aconteceu, assim. E foi assim que eu acabei endividando com cartão de crédito. Agora eu tô na busca de curar toda a minha saúde financeira, mas, gente, isso foi uma coisa que acabou comigo, assim. E aí vira uma bola de neve. Porque a saúde física leva a saúde emocional. Aí cai. Aí depois a financeira. Aí a emocional. Aí a física. Aí uma coisa atrás da outra, 4 cirurgias não acabava nunca. Mas ainda bem, eu tô curada hoje. E tô aqui, ainda bem, aprendendo muita coisa que eu tenho certeza que eu vou usar e a gente vai ajudar muita gente. E deixa eu aproveitar para explicar um pouco sobre colchão de segurança. Por que eu não falei reserva de emergência, que é o que todo É mundo o que todo fala? mundo fala, né? Você vê, eu falei colchão de segurança. Porque além da reserva, dentro do colchão de segurança, tem a reserva de emergência, Ah, que você pode usar também como uma reserva de oportunidade. Porque às claro. vezes você vai comprar alguma coisa que está com desconto, se você pagar à vista, que é um desconto maior do que o retorno que esse dinheiro daria investido, então você vai, como oportunidade, compra. Depois repõe. Mas eu falei propositalmente colchão de segurança, porque esse trouxe um aspecto importante. Imprevistos, eles acontecem. Por exemplo, você pode ficar com uma incapacidade temporária de geração de renda. E aí não adianta. Talvez esses 12 meses não sejam suficientes, como não foram. Exato. E o que você tem que complementar a sua reserva financeira? Você tem que complementar com os seguros. Por isso que você traz um colchão de segurança, mas é um seguro. E a gente também não gosta de falar de seguro, porque seguro sempre lembra Problema, morte. morte, doença. E não vamos falar disso. Vamos falar de seguro em vida. Se eu perdi a minha renda por uma incapacidade como você teve, que é uma incapacidade temporária, eu posso fazer um seguro para isso. Caraca. Porque aí você vai pagar dentro da sua reserva um valor pequeno, e se acontece alguma coisa que você não pode gerar renda, claro, você tem que ver as condições da apólice, naquela apólice você vai ter essa cobertura também. Que legal. Então você tem um dinheiro que vai te proteger, para proteger a sua saúde, mais a reserva financeira. Quando você combina as duas coisas, você forma um colchão de segurança. Olha só. E Dora, você trouxe um aspecto que é muito legal da gente comentar também, né? Que é assim, quando você está envolvido em lidar com a situação e com o dinheiro, você traz o emocional para a história porque você é uma pessoa, né? Agora, quando você contrata um profissional, que é o nosso mantra na Planejar, contrate um planejador financeiro, esse planejador, ele te ajuda com essa visão que é não emocional. Então, se você tinha ali uma torneira vazando, o dinheiro escoando e você não tinha forças, porque é natural que você esteja envolvido emocionalmente com a situação, o planejador financeiro vem e fala, vamos fechar aqui. Até os planejadores financeiros têm planejadores financeiros, né? Sim. A ideia é que a gente, quando alguém pensa pra gente, essa pessoa pensa de forma muito mais racional do que quando a gente tá na situação, né? E uma coisa que eu aprendi muito assim, comecei a estudar muito. Ai, gente, vou pra um lado meio tilelê aqui, tá? Que eu sou pisciana. Aquela que gosta de dar A desculpa. gente gosta dessa hora. Lá, um lado bem pegado pro universo, de que as coisas não acontecem por acaso. Se eu não tivesse chegado nesse nível de
falir mesmo, eu não conseguiria saber separar esse tipo de coisa. Hoje em dia, eu trabalho com o meu marido e eu separo esse tipo de coisa. Então, assim, é muito diferente. Então, há males que vêm para o bem, não é fácil lidar com os momentos de crise, mas são nesses momentos que a gente tem os maiores aprendizados. Então, assim, hoje em dia eu fiz um mês de gratidão. Tô bem tilelê, tá? Fizemos aquele mês de gratidão, que todo dia tinha que agradecer, todo dia tinha que agradecer. Era chato, chegou uma hora que ficou chato. E aí teve um dia que era agradecer por todo o dinheiro que você já tinha recebido e também agradecer pela pior coisa que já tinha acontecido na sua vida. E pra mim foi essa quebra de grana. E eu agradeci, e tinha que você pensar em 10 coisas. Imagina você agradecer 10 coisas da pior coisa que já aconteceu na sua vida. E uma delas foi isso, de que eu não teria essa capacidade de deixar essas pessoas irem, né, do meu trabalho, da minha vida, de liberar essas pessoas, se não fosse chegar nesse nível. Então, hoje em dia, eu agradeço ao universo, agradeço tudo, tô de bem com isso, e vou te falar, isso me curou. Isso curou a minha saúde física, porque aquilo que estava me comendo por dentro, sabe? E o intestino, ele é o seu segundo cérebro e é o emocional. Então, eu consegui tirar aquilo do meu peito, tirar um peso das minhas costas, e hoje eu sei separar as coisas. E se você pensar em 10 coisas das melhores que aconteceram na sua vida e 10 coisas das piores que aconteceram na sua vida, o dinheiro vai estar ali nos 60% de cada lado, né? Vai. E você Não sabe tem como não pensar. que por mais que você faça planejamento, se você não vai para execução, na mudança de atitude, de comportamento, o planejamento, obviamente, não vai surtir nenhum efeito. E o primeiro passo para que um planejamento possa surtir efeito é você reconhecer as suas questões com o dinheiro. Sim. Então, isso que você está trazendo também é importantíssimo, porque, um caso mais simples, a pessoa nunca fez um controle de gastos e despesas, nunca fez. Quando ela faz, ela vai se deparar que no final do mês o saldo fica negativo. O que ela costuma fazer? Abandona esse controle, porque fala assim, poxa, eu era feliz até então, agora eu vim aqui porque o Carlos falou, faz o fluxo de caixa, né? Que é o controle de receitas e despesas. Aí eu descobri que está negativo. Para quê? A culpa é do Carlos. Abandona. Ai, gente. Mas isso é uma fuga, porque a pessoa não quer encarar a realidade, né? Então, a questão do comportamento. Aí tem um histórico nosso, né? Você falou, seus pais não tinham educação financeira. Sim. Isso não chegou na sua geração, como não chegou na minha geração também, a educação financeira. Agora, o mercado Agora mudou sim. bastante, nas escolas já tem educação financeira, já tem planejadores financeiros que atuam exatamente para atender as pessoas e famílias. Então, hoje, a condição ela é outra, mas a gente ainda vive essa questão cultural que nos faz ainda ter problemas no lidar com o dinheiro. Então, o primeiro passo, até antes de falar de planejamento, é a gente entender quais são os objetivos. Você sabe que tem 2 perguntas que a gente deveria saber responder. Vamos lá, vamos ver se a gente sabe. Qual é a data mais importante da nossa vida? Dia do salário. Ou tem 2 datas importantes, vai, na nossa é o dia que vida. a gente nasce, O dia que a gente nasce, o dia que a gente morre. O dia que a gente morre, eu não tô considerando. mas todo mundo responde o Dia dia dos- que a gente morre. É. Mas eu falo assim, existem 2 datas importantes na nossa vida. O dia que a gente nasce e o dia que a gente descobre o porquê. Tô falando, universo, aí, tilelê. Ele agora, não fui eu, não? Não, eu falo mais de comportamento, embora Sim. eu seja uma pessoa da exata, mas o planejamento financeiro, ele é interessante porque ele não é necessariamente uma ciência exata. Eu, como planejador financeiro, eu uso a ciência exata para te ajudar, para te dar cenários e contextos. Mas a grande diferença está na mudança de comportamento. Então, o planejamento financeiro ele é uma combinação de uma ciência social explicada pela ciência exata. E o ponto de partida, quando eu brinco com essa situação de que uma data importante é quando você descobre o porquê, porque você tem que ter objetivos.
E não adianta você falar, eu quero comprar uma casa. Eu quero poder fazer aquela viagem. Isso tudo é sonho. É porque, né? Se você quer comprar aquela casa, você sabe quanto custa aquela casa, quando você quer comprar. Se você quer fazer aquela viagem, você sabe para onde você quer ir, quando e quanto você vai ter que guardar para fazer aquela viagem. Aí você transforma o que é um sonho em um objetivo. E para chegar nessa condição, você tem que passar por essas situações como você passou, de encarar de frente, por exemplo, o problema com lidar com dinheiro, lidar com a saúde. Sim. Então, com certeza, a resposta ao porquê, para você, ela está mais clara do que para muitos brasileiros. Então, faz muita diferença, porque o ponto de partida, em qualquer planejamento financeiro, para você ter saúde financeira, é você entender o que você quer da vida, né? Essa daí é complicada. Eu entendi muito o meu propósito também. Assim, quando você tem o propósito, e às vezes ele passa pelo trabalho, às vezes não passa pelo trabalho, mas quando eu entendi que o meu propósito era usar o meu exemplo de vida para ajudar as pessoas que gostam de mim, ajudar as pessoas que me seguem e ser muito verdadeira quanto a isso, eu parei de ver as coisas de um jeito tão pesado. Eu comecei a olhar as coisas como oportunidade. Então, aluguei apartamento e resolvi reformar, não deu certo. Às vezes as pessoas ouvem mais uma fofoca de internet do que os próprios pais. Por exemplo, se uma blogueira que eu sigo tivesse feito a mesma cacada, desculpa, que eu fiz, eu não teria feito. Porque eu ia olhar, imagina só se eu faço, depois vive fofoca na internet. E é isso, a gente tá tentando ajudar. Isso realmente faz, quando eu encontro uma pessoa na rua, são meninas da minha idade, às vezes mais velhas, às vezes mais novas, e falam sobre como eu ajudei elas a sair de relacionamentos ruins, a se entenderem melhor com a sua própria, com seus relacionamentos, o relacionamento com a própria saúde física, emocional e até financeira. Muitas vezes as meninas falam assim, Dora, quando eu te conheci por causa da fofoca. E tava pronta pra reformar o apartamento alugado, desisti. Aí eu abracei, eu falei assim, pelo menos uma pessoa me ouviu. E a fofoca conecta, mas na verdade a sua credibilidade, né, na vida daquela pessoa faz com que ela mude de atitude. Então, no fim, às vezes a gente tem a informação, mas a gente quer se reconhecer naquela situação para conseguir mudar, né? É isso. E isso realmente me trouxe um propósito muito grande. Acho que é por isso que eu tô aqui. É por isso que eu fico tão feliz de ter, né, de estar tendo essa oportunidade. Porque as pessoas, elas precisam muito ouvir a realidade. O que se tornou o mercado financeiro, o que se tornou essa venda de sonhos, essa venda de falsas realidades. Então, tudo agora é um infoproduto. Nada contra, eu acho incrível você ter seus próprios produtos. Tudo agora é um infoproduto, tudo agora é um coach ensinando pra você como você ganha dinheiro. Aí você vai ver como que aquele coach ganha dinheiro. Ele ganha dinheiro falando que ele ganha dinheiro na internet de um jeito, mas na verdade ele ganha dinheiro com você. Com você pagando o curso de como ganhar dinheiro. Aí ele vai te ensinar, olha assim, vem fazer o seu infoproduto aqui. Aí você fica assim, gente. E aí você vai ver o investidor. É investidor anjo. O anjinho, no caso, era o papai. Investi em Bitcoin. Todo mundo que eu falei que para investir, perdeu, mas eu ganhei. E essa sensação de que é fácil, talvez frustre muita gente, né? Nossa, muita gente. Agora, Dora, tem uma história aí de negócio também. Dora é empreendedora, como se já não fosse, né? Mas ela vai dar um passo além. Conta pra gente, tira suas dúvidas. Gente, eu, né, blogueira, adoro essas coisas, né? Adoro maquiagem, adoro roupa, adoro viagem. E aí eu resolvi juntar a minha paixão por moda e fazer um empreendimento. Eu tô muito feliz, porque eu já tô conseguindo, já tenho a minha sócia, que é a Mafê, minha melhor amiga, minha diva, e a gente vai abrir um brechó. Que legal. Porque eu acho muito importante a gente entender hoje como a nossa maneira de lidar com o planeta e com o lixo têxtil é uma preocupação muito grande. A gente não tem noção, a gente compra de fast fashion.
Gente, acho super normal, acho que você compra assim, e é isso. Só que a gente precisa ter consciência, a moda sendo cíclica, o tempo todo é uma coisa. Gente, a minha enteada, agora eu sou uma desta, né? Aí toda vez que eu tenho oportunidade, eu coloco essa história. A minha enteada virou e falou assim: Nossa, mas a minha tia se vestia tão melhor antes, porque a gente foi lá, né? Morou um pouco na casa dos pais do Guilherme, meu marido. E aí ela, nossa, mas ela se vestia tão bem, que legal. Aí eu olhei pra ela e falei assim, porque na época dela é a mesma moda de agora. Então você tá usando as roupas dela e adorando e achando incrível, e não acha incrível a de agora, porque era a moda da juventude. E ela, então é isso? Aí eu falei, sim, se eu for ver agora, eu tô usando as mesmas roupas que a minha mãe usava. Então a gente tem que pensar nisso, tem que pensar que a gente pega uma roupa, a gente não usa, tem gente que joga fora. Gente, moda cíclica, você pode vender a sua própria roupa. E aí a gente tá com essa ideia, Wanderlust Bazaar, porque também junta uma coisa da viagem, que é uma coisa que eu amo muito. Eu amo. Gente, quando eu vou viajar, a primeira coisa que eu vejo, eu faço um mapa de brechó, porque eu visito brechó por brechó por brechó, nem que seja só pra olhar como tá a disposição, como que estão as roupas, como que tá tudo dentro daquele brechó, porque é uma coisa que me traz uma paixão gigantesca e a gente já tá vendo tudo, já tem toda a ideia. Vai ter um vinil bar também, que o boy é apaixonado por vinil, tem uma coleção gigantesca. Então, vem aí o Wanderlust Bazaar by Dora e Mafê e vai ser uma delícia, assim. Eu tô muito feliz. Eu já separei todas as roupas que eu quero vender. A gente já tá catalogando, já tem Instagram, podem seguir em todas as redes sociais. E, cara, eu tô muito animada e eu tô num momento que eu preciso estudar. Porque começa a vir aquelas dúvidas de como investir, como separar o CNPJ da loja, o meu CNPJ e o meu pessoal, porque é muita coisa junto, a pessoa vai fazendo uma empresa em cima da E outra. o do marido, né? Ih, meu contexto, Jesus! São 4. Casado com comunhão de bem. Mas é complicado, já quero uma dica, assim, pra fazer essa coisa de empreendedorismo. Eu agora já tô pensando, assim, em me formar pra fazer uma pós em business, porque você tem que aprender. A gente tem uma visão também muito glamorizada da influência e do empreendedorismo, de você achar que, eu vou largar o CLT, vou ganhar minha vida, vou empreender. Aí as pessoas esquecem que no CLT você trabalha 8, no empreendedorismo você sendo seu próprio chefe, chefe abusivo, pode trabalhar 12, 24. 24. Não dorme. Não tem final de semana, não tem férias, e a saúde vai pra onde? E o burnout vem. Então, inclusive já tive um, não recomendo pra ninguém. Então, assim, me conta mais sobre o empreendedorismo. E acho que a minha maior dúvida é como separar isso do pessoal. Que é um erro que a maioria que vai empreender comete. Mistura as contas bancárias, porque você tem uma conta só. Então, você começa a empreender e gasta no CNPJ, porque você tem um cartão, por exemplo, de crédito no CNPJ, você tem gastos pessoais. Ou vice-versa. Sim. Né? Você usa gastos pessoais para comprar coisas para a empresa. Então, vai empreender, financeiramente falando, em termos de organização financeira, a primeira coisa é separar. Então, cada CNPJ tem que ter a sua conta, que é uma conta jurídica. Sim. E você só pode movimentar naquela conta jurídica os gastos e receitas, por exemplo, do CNPJ. Sim. Não misturar de forma nenhuma com o seu CPF. E uma maneira que você ajuda a segregar é você colocar o seu salário, o seu prolabore. Gente, nunca consegui fazer isso, eu quero muito conseguir. Porque você tem as receitas entrando no CNPJ, o que você faz? Você já tira, já transfere para sua conta e já começa a usar. Não, você tem que pôr essa disciplina. O seu CNPJ é uma empresa. Então, a sua empresa vai pagar um salário para você, que é um prolabore. Você tem duas maneiras de transferir as receitas para você. Prolabore e dividendos. O que são os dividendos? São os lucros, né? Aham. Mas os lucros depois que você fez o fechamento da conta na empresa no mês.
Eu acho que o meu vai estar sendo Você esse. tem que fazer isso, você tem que ver as receitas, as despesas, faz o fechamento, você vai ver quanto que você tem de lucro, o seu Prolabore é parte da despesa da empresa, e aí você pode sim tirar esse lucro. E aí você transfere isso para a pessoa física. Com isso, já está organizando o seu imposto de renda. Sim. Imposto de renda da pessoa física, imposto de renda da pessoa jurídica. Agora, o que eu recomendo? Esse lucro, dependendo do estágio da empresa, ele precisa ficar no caixa. Você tem que evitar gastar. Aliás, para você começar a empresa, você já vai ter que fazer um depósito lá. Sim. Você vai ter que colocar caixa na empresa. E evite gastar até que a empresa tenha uma estabilidade na sua receita. Porque, como você falou, não é tão simples assim. Nada Não basta simples. você ter uma ideia. Entre a ideia e a execução, tem um grande abismo para ser cruzado. Então, você vai gastar muito mais tempo executando. E aí, como você tem essas instabilidades, o que vai ajudar a empresa a não engrossar a lista de empresas que não duram, né, por mais de 5 anos, é você ter o caixa. Então, não é o quanto a empresa fatura, mas é o caixa que ela gera. E no começo ela não vai gerar caixa. Não vai gerar, é Então, você isso, a gente precisa tá desse gastando. planejamento. E aí, quando você já começa misturando as finanças, aí você perde a visão do resultado da empresa e por mais que você tenha um faturamento alto, a chance da empresa prosperar é baixa. Olha aí, gente. Mafê, você tá ouvindo, né? A gente vai ter que gastar. O colchão de segurança volta a fazer sentido, então, quando a gente tá falando de uma empresa, né? Aí tem que fazer separado. Tem que fazer separado, né? Esse tema do caixa é um tema extremamente importante para qualquer empreendimento. Porque se o seu empreendimento está indo bem e você vai querer, por exemplo, expandir, você vai contratar mais gente, É. você vai precisar de mais caixa. E às vezes é melhor você não expandir, porque talvez o custo dessa expansão não vale a pena em relação ao lucro que você vai ter. Então, exige muito, muito planejamento. Nossa, gente, eu já tô cansada só de pensar. Já me deu um negócio assim no coração. Mas tamo com calma, assim, eu acho que a ansiedade atrapalha muito, essa coisa de querer fazer, de querer acontecer, então a gente tá com essa ideia desde o ano passado, a gente primeiro separou as nossas coisas, tá separando essa ideia, a gente tá fazendo a nossa, por exemplo, a Mafê tá trabalhando em outras coisas, a gente tá juntando o nosso dinheiro, a gente tá aprendendo ainda a fazer, a gente vai começar uma parte online, porque é muita coisa para você aprender, é muita coisa para você fazer, né, ao mesmo tempo, e não pode glamorizar. Isso é uma coisa que eu aprendi nessa vida, que você não pode, você pode até romantizar, né, pra você ficar ali com a cabecinha um pouquinho mais no bom, sabe, pra ficar de boa, uma coisa bem pisciana, ai, o mundo de... Agora, romantizar coisas práticas, é que eu sou de humanas, né, as exatas ali, você se perde. Porque na empresa você vai precisar disso. Eu recomendo, assim, todo empreendedor, sim, ele tem que conhecer do que é o business, o que é o negócio central, mas ele precisa dominar o mínimo de finanças. Mas aí são finanças corporativas. Entendi. Porque você vai ter que pagar imposto, Emitir nota. emitir nota, então faturamento, tem que se familiarizar com o tema de receita, tema de lucro líquido, porque você vai ter Sim. que fazer, né, apuração para recolher o imposto adequadamente, saber precificar, porque você tem que estabelecer a margem, É, né? Você vai ter os custos com as pessoas que vão ser CLT, porque se não for CLT você tem risco trabalhista. Então você tem uma série de questões para serem, que precisam ser, assim, no empreendimento, elas precisam ser planejadas. Então, a parte financeira, esse mínimo que eu estou colocando para você aqui, é importante que seja bem mapeado e que talvez você tenha que trazer para a sociedade uma pessoa que conheça das finanças, né? E você tem que ter realmente. uma visão do todo
mas alguém que possa fazer essa administração. Porque se você já começa certo, com certeza você não vai ter esse tipo de problema lá na frente quando a empresa crescer. E acho que a dica do encarar, né, Carlos? Porque a gente falou que as pessoas às vezes não querem descobrir quanto elas gastam, né? Ou que elas gastam mais do que elas ganham. E na empresa tem muito isso, né? Do empreendedor ter um talento, ele se dedicar àquele talento, mas ele ter aversão a olhar os números ou ter medo de se frustrar por olhar os números e ver que não está indo bem. Então, ele coloca trabalho, mas ele esquece de olhar os números. Talvez olhar esses números com recorrência, mesmo que você não seja um expert das finanças, encarar esses números de frente pode ser uma saída, né? Porque pelo Sebrae, as pequenas, médias empresas que nascem, 70% morrem antes de completarem 5 anos. É Então, o muita índice de gente, né? mortalidade de empresas no Brasil é muito grande. E é isso que você está trazendo com pragmatismo, a mensagem que você está dando, que não romantize empreender. Empreender realmente é um desafio. Sim. E não é para todo mundo, sejamos muito, muito práticos. Agora, vai tentar, e eu recomendo que todo mundo tem que passar por essa experiência, porque por muitos anos trabalhei no mundo corporativo, hoje eu sou empreendedor, então sei muito bem como que isso funciona. Tenha nos primeiros passos o controle das finanças. Quando eu olho o número do Sebrae, você tem muitas boas ideias, empresas que faturaram bem, mas exatamente por não ter o controle financeiro, não conseguia ver o resultado que a empresa estava gerando. Porque faturamento é diferente de lucro, né? E quando você não tem lucro ou não está gerando caixa, que pode acontecer e vai acontecer no começo, se não tem um planejamento para cobrir isso, a empresa quebra. Bom, a gente tem assunto para ficar aqui por 8 horas conversando, Fácil. dúvidas não faltam. Mas a gente vai continuar nesse assunto no nosso quadro Verdade ou Mito, que a gente quer a sua ajuda, Carlos, para entender. Obra sempre custa o dobro? Isso é verdade ou mito? Difícil responder isso, hein? Se tiver planejamento, né? Agora eu vou ter que ficar em cima do muro. A sua obra custou o dobro, Carlos, conta pra gente. Todas as obras que eu fiz, mesmo com planejamento, não custa o dobro. Custa mais. Então é verdade. Como tem essa afirmação que custa o dobro, então eu vou falar que é mito custar o dobro. Ela vai acabar saindo um pouco fora do plano por uma série de razões. Agora, quando você faz um planejamento, eu já fiz muitas obras sem planejamento e com planejamento. Com planejamento, esse desvio ele é bem menor. Faltou muito isso na minha. Ele é menor. Faltou um planejamento de obra. Pra vocês terem noção, eu nunca vi realmente uma planilha com tudo ali, com aquele negocinho assim, ó, uma margem de preço, uma margem de erro. Isso é muito necessário. Porque você tem que, assim, quando você faz essa planilha, os gastos que você vai ter com materiais de construção e tal, você tem que colocar uma margem, porque sempre há, por parte do serviço que é prestado, há sempre um desvio. Então, você consegue colocar um pouco desse desvio para entender quanto tempo vai levar para acontecer aquela obra. Agora, com o planejamento, não vai chegar ao dobro. No desvio, ele vai acontecer, mas não talvez com essa estatística que você trouxe aqui, né? Podemos dormir tranquilo, não vai custar o dobro. Mas tem que fazer o obra. planejamento, tem que fazer planejamento. Se não faz planejamento, de fato, você não sabe nem quando a obra vai terminar, né? Agora, cartão de crédito. A gente falou do cartão de crédito, mas não falou do cartão de crédito na reforma. O cartão de crédito é vilão na reforma? Vale o mesmo princípio. Você pode comprar muitas coisas com o cartão de crédito. E eu recomendo até o uso inteligente do cartão de crédito. Você vai comprar os acessórios para casa, não tem problema nenhum. Facilita. Inclusive, você está usando, como eu falei, um dinheiro que de repente não está disponível para você naquele momento. O ponto importante para ele não se tornar vilão é você pagar a fatura integralmente na data de vencimento. Aí você não pagou juros nenhum. Você usou um dinheiro e não pagou juros. O erro é você usar um dinheiro que não é seu, não pagar a fatura e aí começar a pagar os juros. Porque esses juros que você vai pagar, por mais que o Banco Central, falando um pouquinho do histórico, ele tentou regular um pouco o custo do cartão de crédito, ainda assim, o valor que você vai pagar é 5 vezes mais do que você gastou no cartão. Nossa. Essa tem sido a média. O Banco Central colocou um limite de 2 vezes. Né? Você gasta 1.000, paga 2. Sim.
a estatística ainda mostra que no ano aí de 2025 a gente está pagando 5 vezes o valor que a gente colocou no cartão de crédito, gastou no cartão de crédito. Então esse é o nosso erro, né? O próximo é pra Dora. Mito ou verdade? Influenciador ganha fácil, é só organizar que sobra. Olha, ganhar fácil só se estiver metido com coisa errada. Aí ganha fácil, claro. A pessoa, né, tá mexendo com coisa errada, tá prejudicando pessoas. Eu não vou falar nenhum exemplo aqui. Mas se você tá prejudicando pessoas, se você tá fazendo coisa errada, vai ganhar dinheiro muito fácil. Agora, se você é uma pessoa séria, se você tem caráter, se você tem aí um juízo também, né? Pra não acabar. Eu vou ficar quieta, senão vai estar em fofoca. Porque dá uma raiva, né? Precisa de muito planejamento, gente. Se você não se planeja, você não consegue controlar os gastos, você vai acabar se perdendo. Porque é muito mais difícil. E o mercado mudou muito, né? Com as criações das novas redes sociais e os novos criadores, assim, hoje em dia. Se eu não me engano, se eu não estou desatualizada, são meio milhão de influenciadores no Brasil. Então, a Creator Economy, falei chique agora, ela é muito dinâmica, muda toda hora. E as empresas, elas estão o tempo todo mudando, o tempo todo sem saber para onde investir. Cada dia nasce um criador diferente, e aí você acaba se perdendo, as pessoas acham que é uma competição. E, no fundo, se a gente se ajudasse mais, no começo era muito diferente. No começo a gente se ajudava, a gente passava contato, a gente tinha ali uma troca real. Agora se tornou uma carreira muito individualista. E por isso que é o tempo todo a fofoca de fulano contra fulano contra fulano, e aí termina, e aí briga por causa de dinheiro. Então, assim, não ganhar dinheiro fácil, só se estiver metido com coisa errada. E, por favor, não se meta com coisa errada, porque eu acredito que o karma é real, tá bom? Karma e também a CPI. Então, tome cuidado. Ótima dica. E o próximo, acho que parece que foi uma frase construída pela Dora, mas não foi. Foi por a gente mesmo, pela nossa produção. Para abrir um negócio com um parceiro ou amigo, só confiança basta ou precisa de algo mais? Sócio é um casamento. Então, independentemente de ser cônjuge, amigos, é imperativo que se faça um bom contrato. Tá? Porque eu não sei nem se, do lado de comportamento, quando se fala de família, se consegue separar as coisas, que é um desafio. Aí exige um outro nível de maturidade. Agora, do ponto de vista de negócio, faça um contrato e deixa tudo muito bem combinado. Porque se não der certo, as regras do contrato vão estabelecer como cada um vai sair. Mas não comece um negócio em sociedade sem que esse contrato esteja muito bem definido. Olha, eu tenho experiência com isso, tá? Vai fazer muita diferença para preservar, inclusive, o relacionamento, principalmente quando envolve família. Porque se tiver que separar, o contrato está ali, o que foi combinado, né, no início, antes de tudo, vai preservar a relação a posteriori de, eventualmente, alguém sair da sociedade. Vou colocar na minha to-do list fazer esse contrato já. Viu, dona Maria Fernanda? Iremos fazer. E traz menos ansiedade, né? Você sabe que as coisas estão muito claras e aí você tem tempo para se dedicar ao que realmente importa, que é o seu talento, né? Agora, vamos falar de planos para o futuro. Eu já tô criando a expectativa de que teremos itens do closet de 35 metros quadrados da Dora no brechó. Vai ter. Definitivamente vai ter. Eu acabei de separar tudo. Inclusive, vai ter do marido também. Porque, gente, eu fui comprar cabide pra esse homem. Ele não acredita, mas é verdade. São 200 cabides, 200 roupas penduradas. Ou seja, casaco e camiseta. E, assim, 190 é camiseta preta. Meu amor, você não precisa de tudo isso de camiseta preta. Não precisa. Algumas coisas ali. Eu muquei umas coisinhas ali, já peguei, já botei pra doar. Porque, né, a pessoa tem umas roupas que não usa. Nunca vi.
2 anos, nunca vi como usando roupa. Então, se não usa, não precisa, né, meu amor? Então, assim, tem muita coisa também. Eu fui ver, eu pareço uma centopeia. Porque, gente, só de tênis branco que eu tenho, eu fico até encabulada, entendeu? Então, assim, definitivamente, tênis branco não vai faltar no meu brechó. Assim, a gente tá vendo as coisas. Eu achei que eu já tinha separado muita coisa, mas como agora eu tô tudo num lugar só, que dá pra ver tudo, agora eu sei o que que tem de mais, eu sei o que que vai pro brechó, e vai muita coisa. E quais são os planos para o futuro? Como é que você está vendo esses próximos passos da Dora, agora empreendedora de um novo negócio, casada, madrasta? Como é que, depois de passar por tantos aprendizados, o que está na sua cabeça aqui, assim, como é que serão os próximos anos da Dora? O que você está Gente, mirando? eu tenho certeza que eu tô entrando nos melhores anos da minha vida. Eu acho que a gente, quando é mulher, nasce, cresce nesse sonho de, ai, com 30 anos eu vou ter tudo, eu vou ter casar, eu vou estar casada, eu vou ter casa, eu vou ter viajado, eu vou estar com a carreira perfeita, eu vou ter um filho. Calma. Em primeiro lugar, calma. E eu, quando eu tenho 31, né? Agora eu vejo que, assim, por mais que a minha vida de longe pareça perfeita, eu tenho que estar casada. Eu tenho uma filha de 15 anos agora. É minha. Peguei. Achei lá, peguei. Então, assim, e tem a minha empresa, tem o meu trabalho, que é muito glamorizado pelas pessoas e pelos próprios outros influenciadores. Eu tenho certeza que eu tô entrando na minha melhor era. Porque eu tô muito mais madura, que é muito importante. Mas eu tô muito mais segura comigo mesma. Eu tô muito mais segura com o meu propósito. Eu tô sabendo me planejar financeiramente. Eu tô orgulhosa, porque é a primeira vez na vida, ó, desde janeiro, eu tô anotando todos os meus gastos, tudo que eu ganhei, como é que eu posso fazer. E, gente, ai, me dá vontade até de chorar. Mas esse mês, né, o mês de maio, foi o primeiro mês em que eu consegui pagar todas as minhas contas, inclusive a obra sem pedir dinheiro emprestado para os pais e nem me endividar. Nossa, gente, isso é tão bom. Nossa, eu sei que é uma realidade muito grande. Nem todo mundo tem para quem pedir, nem todo mundo tem crédito, né, para fazer dívida também. Para ter dívida precisa ter crédito. Então, eu tô muito feliz que agora eu tô conseguindo me planejar de verdade. Então, esse convite veio no melhor momento, assim, porque eu tô me sentindo muito esperançosa. Eu já passei pela pior fase, né, em relação a dinheiro, saúde mental, e me senti agora recuperada. Não vou nem falar me recuperando, tô falando recuperada mesmo, me sentindo tranquila para seguir em frente, cuidar da minha vida, cuidar da minha família e dos meus negócios, do que eu já tenho e do que eu vou ter. Então, assim, eu queria dar esse soprinho de esperança. Eu sei que muita gente que tá assistindo a gente tá com dificuldade financeira, a gente tá num momento da nossa sociedade que não tá fácil. A economia global, ela tá realmente dificultando a nossa vida, né? Mas a gente tem que parar um pouco e olhar a realidade. Aquela coisa de você olhar os gastos e você ver que no final você vai ficar no vermelho. Ah, então deixa pra lá. Não deixa pra lá, meu amor. Olha direitinho, faz as tuas contas, faz aquele caderninho, sabe? Que alguém na sua família tinha. Era um tio, um pai, uma mãe, alguém na sua família tinha aquele caderninho que eu olhava e falava assim: ai, pra que tudo isso? Vale a pena se planejar pra vida, vale a pena. Dora, você fala muito de saúde emocional e tem uma pesquisa do FPSB, que é um órgão internacional que, inclusive, é o responsável pela certificação CFP no mundo, que fala que a saúde financeira tem impacto direto na saúde emocional das pessoas. Então, assim, quem está assistindo a gente que acha que é uma condição particular ou que é uma condição particular da Dora, não é, né? A gente tende a ter uma saúde mental melhor quando a gente tem saúde financeira boa, né, Carlos? Sim, eu rodo algumas pesquisas que a gente faz com empresas. E quando a gente faz o recorte da saúde mental, hoje, algo em torno de 40% do problema de saúde mental nas empresas é explicada por causas, né, relacionadas à saúde financeira.
Então, existe essa correlação. Essa é uma estatística muito particular, não dá para transpor isso como uma coisa, né, demográfica, olhando a população brasileira, mas o que a gente pode concluir, sim, os problemas financeiros não tem jeito, né? Eles mexem com o seu casamento, mexem com o seu sono. No trabalho, existe o absenteísmo, o presenteísmo, né? O absenteísmo é quando você falta ao trabalho, o presenteísmo é quando você está lá, mas você não está, porque a sua cabeça está pensando na dívida. Então, a gente vive a era hoje realmente do problema da saúde mental. Tanto é que tem uma norma que está sendo atualizada, que chama NR1, que é uma norma de segurança do trabalho, que existia, sempre existiu, né, vamos colocar dessa forma, para cuidar de EPIs, Sim. cuidar de CIPA, né, que é Política de Segurança do Trabalho. E hoje ela está sendo atualizada para incluir processos ou tratativas de questões psicossociais. Olha só. Por quê? Qual que é o problema que as pessoas vivem hoje? Saúde mental. E a saúde financeira, ela é o pilar. Ela não resolve tudo. Não. Você precisa ter saúde financeira, saúde mental, saúde física, saúde espiritual, ou seja, saúde integral. Agora, o que é fato? Sem saúde financeira é muito difícil você também se equilibrar nas outras esferas da vida. Muito bom, a gente está caminhando para o fim. A gente tem algumas perguntas do público, inclusive quem está assistindo a gente, se quiser mandar perguntas, manda lá no Planejar para a Vida, nossa página no Instagram, que a gente faz aqui. Carlos, o Marcelo quer saber se você tem dicas para como se organizar para um projeto grande sem cair no vermelho. Um projeto grande, sem cair no vermelho, comece pela regra de ouro, que é fazendo essa tal da planilha, que pode ser planilha, pode ser aplicativo, pode ser o caderninho. Mas você ter uma noção ter uma visão muito clara, qual é o seu padrão de gastos, quanto você consome, é primordial. Porque quando você faz isso, aí você olhar a sua renda, né, quanto entra e o saldo, você começa a trabalhar ao lado do investimento, né? Você tem que começar a investir, aprender a investir, começa simples, com, né, aquilo que você está acostumado, para você fazer a sua reserva. E aí, fazendo a sua reserva, você vai direcionar para os seus objetivos. E esses objetivos, para que eles não sejam sonhos, eles precisam ser bem definidos. Quanto vai custar esse objetivo e quando eu vou querer realizar. Então, em síntese, eu ajusto os meus gastos aqui. Eu sei quanto sobra ou quanto falta. Pô, se falta, eu vou ter que trabalhar melhores escolhas no meu consumo para poder fazer sobrar. Sobrou, eu começo a guardar, começo a investir. E aí eu calculei que aquele meu objetivo grande, que pode ser, por exemplo, comprar um imóvel que a gente discutiu bastante aqui, que eu vou guardar o suficiente para dar uma boa entrada, então você consegue entender por quanto tempo você vai deixar aquele dinheiro investido. E ajustar suas expectativas também, né? Se você vai precisar criar essa reserva em 5 anos para dar entrada para financiar, então você tem que trabalhar para que isso aconteça em 5 anos. O planejamento, ele é um desafio. Porque vai precisar desenvolver nas pessoas o quê? A disciplina. O objetivo, ele te motiva. Agora, o que faz a coisa acontecer não é a motivação. Não. A motivação ela é uma faísca, ela vai e volta. Agora, o que vai fazer, de fato, que, né, aconteça a transformação é a disciplina. Então, quando eu falo, vai ter que guardar dinheiro por 5 anos, a pessoa se desanima. E aí o planejador ele vai ajudar a dar os caminhos para trabalhar um pouco dessas faíscas de motivação, mas, acima de tudo, desenvolver a disciplina. Uma vez que você desenvolve a disciplina, e você está nesse estágio que é legal, vira hábito. Vira. E aí lidar com dinheiro é como você, sei lá, tomar banho, escovar os dentes, vira hábito. Todo dia. E é isso que falta, né, para a grande maioria dos brasileiros, que é fazer o planejamento e transpor isso da disciplina para que isso se torne hábito. Muito bom. A Sabrina perguntou, vale a pena financiar a reforma? Eu sou planejador financeiro e aí, como economista também, a resposta é depende. E aí tem que trabalhar com cenários, porque dependendo da necessidade da obra, porque se tem uma obra que você tem que fazer numa casa
que é uma questão de... Vazamento no banheiro. E você não tem o dinheiro. Porque você não Uhum. tem o colchão de segurança para usar para fazer o vazamento, resolver aquela questão do vazamento. Aí não tem alternativa. Você vai estudar qual que é a melhor condição de crédito para você tomar uma dívida para poder resolver aquilo, porque é uma questão de urgência, né? Agora, se você tem a reserva, aí não. Evite financiar a obra se você tem o dinheiro. Por uma razão muito simples. A obra vai ficar mais cara por causa dos juros. No Brasil, os juros da dívida, do crédito, ele é sempre maior que os juros dos investimentos. Então, eu falo assim, vou investir, pego uma dívida aqui com o dinheiro do investimento, que vai render mais que a dívida, e eu ainda consigo ganhar na diferença de juros. Isso não vai acontecer. Então, tem que evitar, de fato, o crédito. Vai exigir um planejamento. E quando você já tem um financiamento da própria casa, aí também, nem sei se dá, mas definitivamente fica mais complicado, né? Aí lembra aqueles 30%. Você pode fazer qualquer dívida, mas limite a 30%. É uma margem de segurança. Sim. E o Luiz perguntou, qual é a melhor forma de guardar dinheiro para a educação dos filhos? Existem bons recursos hoje, bons veículos no mercado financeiro, né? Você pode guardar, por exemplo, através de um fundo de previdência, porque o fundo de previdência você pode já deixar, né, no nome do filho, ou mesmo direcionar como beneficiário, para que não fique na conta dele, né? Como que você guarda o dinheiro na conta do filho. Uhum. E também tem outros mecanismos, o Tesouro Direto, por exemplo, com, né, o título Educa Mais. Ah, que legal. Também é um título destinado para isso, para você guardar dinheiro que já vai ficar no nome do filho, né? Não sabia. Então você pode aí pensar, sei lá, 5 anos, 10 anos, 15 anos, pensar até na faculdade também dos filhos, né? Então você tem hoje mecanismos seguros para fazer isso. Previdência ajuda, o título Renda Mais ajuda, porque fica no nome já do filho. Se você quiser fazer outros meios de investimento, também, mas aí dependendo da idade do filho, talvez o investimento vai ficar ainda no seu nome. E aí complica um pouco, porque se você não tem essa disciplina ou acontece alguma coisa, o dinheiro talvez não vá para aquela destinação que é a educação do filho, se não estiver no nome do filho. Você fala previdência, a gente tem a sensação de que previdência a gente só pode sacar depois que a gente estiver aposentado. E não, dá para fazer então no nome do filho e ele pode sacar para fazer uma faculdade, por exemplo. Sim, só pensar o seguinte, né? Você tem as questões do imposto, né? Então você pode fazer, né, um produto de previdência, e aí você está falando de coisa de tempo, de 10 anos, ou pelo menos acima de 10 anos. E aí você tem que escolher um modelo específico, que é o VGBL, que ele é um seguro, né? Você está fazendo uma reserva que é um seguro para o filho, que o filho ele é beneficiário. Aí ele pode sacar isso depois de 10 anos, pagando um imposto baixo, né? Então a Previdência ela não destina somente para a aposentadoria, porque ela é um produto de seguro de vida. Muito bom. Então, acho que agora a gente vai para os comentários finais. Primeiro, eu vou pedir para o Carlos deixar um conselho de ouro aqui para quem estiver assistindo a gente, estiver na mesma situação da Dora, de passar por uma reforma ou de querer estiver abrindo um negócio. Qual é o conselho de ouro que é matador aí para os nossos seguidores? Eu uso uma frase matadora, que eu julgo matadora, porque eu acho que a gente precisa aprender a lidar com o dinheiro, né? O que é riqueza? O que é riqueza para mim? O que é riqueza para você? O que é riqueza para a Dora? Então, o que eu procuro colocar para as pessoas, nós não somos ricos pelo que temos, e sim pelo que não precisamos ter. O que significa isso? A riqueza ela é diferente. De repente, né, para a minha qualidade de vida, para aquilo que eu busco, eu vou precisar de tanto. Para você ser feliz, você vai precisar de mais tanto. Para a Dora ser feliz, é um outro tanto. Então, quando a Dora fala que muita gente se espelha, né, nos influencers, porque eu quero ganhar o que aquele influencer está ganhando, mas será que você precisa daquilo? Porque senão você vai tornar um objetivo que ele é irrealista. Então, se você entender o que é o suficiente para você, e aí eu trago o termo da suficiência financeira, você de fato vai ser feliz. Então, o que eu falo para as pessoas é: busque a suficiência financeira
E aí, como regra de ouro, para saber o que é suficiente para você, comece pela coisa mais básica, na organização financeira, que é cuidando, assim, entendendo qual é o seu padrão de consumo, qual é o seu estilo de vida, o que te faz feliz. Porque com base nisso, você vai lidar melhor e vai viver bem a vida toda. Muito bom. E Dora, um conselho para quem se inspira em você e te acompanha. Olha, gente, eu acho que tentar aprender com os erros dos outros e ouça apenas pessoas que têm uma realidade parecida com você. Pare de se espelhar naquele influenciador, naquela influenciadora financeira ou de qualquer coisa de vida, porque muitas vezes essas pessoas vêm de um outro lugar. Um lugar onde você pode chegar um dia, não tem problema, mas você não está naquele lugar. Se você não está naquele lugar, não adianta ouvir aquele coach financeiro que vai te falar para você fazer isso, investir nisso, 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 nisso. Aí vai falar para investir em moedas virtuais e um monte de coisa, que isso pode acabar te levando, assim, em lugares muito difíceis na sua vida. Então, aprenda com quem você tem uma vida um pouco parecida. E às vezes a gente olha até a vida dos outros nas redes sociais e fala: ai, eu quero ter essa vida. Vou pegar um pouquinho do que o Carlos falou. Você precisa ter essa vida, você quer ter essa vida, ou você acha que você só vai ser feliz naquele corpo, naquela vida, com aquele dinheiro, com aquela casa, com aquele lugar, com aquele relacionamento? Porque muitas vezes a gente não quer porque a gente quer porque a gente quer que os outros vejam. E, gente, isso não traz felicidade. Não traz felicidade mesmo, assim, porque eu já tive essa vida em que tava todo mundo achando que eu tava todo mundo perfeito, tudo perfeito, e não tava, e isso me trazia mais infelicidade ainda. Porque eu não me sentia pronta para falar sobre aquilo. Então, meu apartamento estava saindo em revista. Só que aquele apartamento me causava um sofrimento imenso. Gente, foi 1 ano de terapia só para falar daquele apartamento. Então, assim, eu demorei para conseguir tirar aquilo do meu peito, para conseguir sair de lá e para conseguir falar sobre isso. Mas na internet estava tudo perfeito. Então, às vezes, essa vida que você deseja, ela não é uma vida legal pra você. Não tô falando que você não vai conseguir. Você pode muito bem conseguir. Mas perceba se no caminho você não tá desviando pro lugar do ter, não ser e não viver, né? Porque isso, gente, isso destrói a vida, destrói o psicológico e destrói a vida financeira, definitivamente. Eu posso falar porque eu vivi isso. Caramba, quanto conselho legal, né? Acho que a gente pode fazer um exercício de rolar o próprio feed e pensar: caramba, parece que eu sempre estou bem. E você sabe a sua vida, né? Você sabe que dentro daquele contexto tem muita história. E para quem trabalha como influenciadora, né, Dora? Você precisa estar bem para gerar bons conteúdos. Então, se não é para você, então a dica é pula fora. É isso, se não é pra você, pula fora, toma cuidado com o que você vê, porque as coisas que estão na internet, elas não são reais, nunca são reais. E assim, até eu, por exemplo, eu que prezo muito por ser real, eu não sou real enquanto aquilo não tá curado dentro de mim. Porque se eu venho falar sobre algo que tá latente dentro do meu coração, isso me faz mal e eu não consigo trazer o conselho, o melhor conselho. Eu preciso deixar aquilo passar por mim para eu entender. Então, às vezes, o post que você tá vendo meu hoje, eu tô mal, mas o post eu ainda tô, é um post de 1 mês atrás, entendeu? E não é porque eu quero enganar, e sim porque eu preciso desse tempo para me recuperar, para poder falar. É isso. Obrigada por ter compartilhado tanta da sua história com a gente, essa generosidade de abrir mesmo o coração, as finanças, a vida. Obrigada por ter vindo. Gente, muito obrigada pelo convite. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão sair daqui dessa conversa com muitas dicas, com mais calma e com mais, né, alguma informação para conseguir planejar a própria vida. Obrigada, Carlos. Obrigada, Thaís. Acho que sim, de verdade, sensacional. Volte sempre, Carlos. Obrigada por ter compartilhado tanto conhecimento com a gente. Não, eu que agradeço pela oportunidade
E com certeza, fico à disposição essa forma como você trouxe vai ajudar muita gente, né? O fato de você ter compartilhado conosco as suas dores, as suas questões, vai ajudar muita gente a melhorar a saúde financeira. Com certeza. Esse foi o Planejar para a Vida, o podcast da Planejar. E se você também quer uma clínica financeira, busque um profissional CFP lá no site da Planejar. Siga a gente na nossa página do Instagram, Planejar para a Vida, e siga a gente também no seu tocador de podcast preferido e no YouTube. A gente volta com mais episódios, com mais clínicas, mais histórias reais, para você entender que planejamento financeiro não é sobre dinheiro. É sobre vida, é sobre disciplina, é sobre liberdade. Fique com a gente, Planejar para a Vida. Quem se planeja tem futuro.